Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal 12 Passos, ferramenta maravilhosa à disposição daqueles que se interessam por esse programa maravilhoso de 12 Passos e pela Irmandade de Alcoólicos Anônimos. É um prazer enorme ter vocês conosco. Se for possível, se inscrevam no canal, curtam os nossos vídeos, para dar mais visibilidade e para informar ao YouTube que esse vídeo realmente é conteúdo maravilhoso. Com isso a gente pode estar sendo responsável por salvar mais uma vida, né? Esse é o nosso vídeo de número 1 do terceiro passo. No primeiro passo, nós vimos as características da doença do alcoolismo à luz do nosso livro Alcoólicos Anônimos, pois sabemos que quanto mais informados da doença que nos vitimou, maior será a nossa chance de recuperação. E tratar de passar esses conceitos de alcoolismo como doença é o que move os alcoólicos anônimos em todo o globo terrestre, né? No nosso segundo passo, a gente estudou dentro da nossa linda literatura as características do doente, as formas de orgulho intelectual que o impede de aceitar o processo de tratamento sugerido pelo programa de 12 Passos. As características que devem ser atiradas pela janela de sua existência a fim de serem substituídas pelas características em sua personalidade que o programa vai trazer. No terceiro passo, a gente vai tratar da relação entre a vontade própria e a vontade de Deus. Veremos que se a gente continuar querendo viver baseado apenas na própria vontade, ainda estaremos com a vida fora do domínio. Estudaremos as questões de hierarquia no campo espiritual e como que atuávamos de forma errada dentro dessa hierarquia no grande espetáculo, no grande teatro que é a nossa vida. O egoísmo como a raiz de nossos problemas. Não o apresentamos lá no segundo passo como forma de orgulho intelectual, porque nós sabemos que todo ser humano é obrigado a nascer egoísta. Existe esse egoísmo nato, inerente a toda a espécie humana. Por questões de sobrevivência, o ser humano precisa e é egoísta ao nascer. O que procede é que em determinada fase da nossa existência, esse egoísmo nato precisa ser deixado para trás e amadurecer. É preciso rompermos a casca desse ovo chamado egoísmo e sairmos para a vida. E é exatamente isso que não ocorre com os alcoólicos. E é desse ponto que vai partir a nossa recuperação, para mais tarde, no seu término lá na frente, nos levar a um outro extremo, ao lado oposto do egoísmo, que é o altruísmo. E veremos também a grande máxima: quanto mais dependermos de Deus, mais independentes nos tornaremos. Também o processo de promessas ao contrário, como estímulo para a recuperação, para a caminhada no programa, tanto quanto as promessas maravilhosas do outro lado da margem. Usaremos os dois livros que contêm o programa de Alcoólicos Anônimos para a recuperação, que é o seu texto básico, com o mesmo nome da Irmandade, e o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições. No nosso texto básico, o terceiro passo está exatamente lá na página 89, né? Quando ele fala convencidos disso, estávamos no passo 3. Convencido que éramos alcoólicos, não conseguimos controlar a nossa própria vida, que nenhum poder humano seria capaz de afastar nosso alcoolismo e que Deus poderia e faria se fosse procurado. Então é preciso de aceitar esses dois primeiros passos. Eles pedem aceitação. A maioria dos alcoólicos que chegam até nós, eles não aceitam ser alcoólicos e nem tem informação, muitas das vezes, do que é o alcoolismo. Então é preciso de passar por um processo de convencimento. No capítulo 7, nós temos exatamente essa colocação de convencer. Convença todas as pessoas do fato de que podem se recuperar. Página 126. Convença todas as pessoas do fato de que pode se recuperar independentemente de qualquer um. O único requisito é confiar em Deus.
e limpar sua vida. Aqui na 89, iniciando o terceiro passo, ele fala também que nós somos convencidos e assim podemos passar ao passo 3. Convencidos das duas primeiras propostas. Não é um programa de salto, de pulo, mas é um programa de passo a passo. É preciso de dar um passo após o outro. Não pode saltar passo nenhum, vai faltar lá na frente. Além de falar convencidos lá no capítulo 7, além de falar convencidos aqui na 89, no próprio segundo passo ele começa falando disso, na sua página 29, livro verde. Olha o que fizeram conosco, nos convenceram de que éramos alcoólicos e que nossa vida estava ingovernável. Muito maravilhoso ver essas expressões, convença todas as pessoas, olha o que vocês fizeram conosco, nos convenceram, e depois, convencidos disso, chegamos ao passo 3. Mas vamos então ao nosso estudo do terceiro passo, começando na página 89. Como requisito para chegarmos ao passo 3, é preciso de estar convencido dessas 3 máximas já citadas. Convencidos disso, diz lá 89, estávamos no terceiro passo, que significa que decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus na forma que o concebíamos. É muito importante entender a ordem do enunciado do passo. Decidimos entregar nossa vontade e depois a nossa vida. A vontade tem que ser entregue primeiro do que a vida. A vida quer dizer o amanhã, o porvir, o futuro, o destino. O meu destino só será como Deus quiser se as minhas vontades forem apresentadas a esse poder superior. Por isso é que primeiro vem a vontade para depois a vida. Eu preciso de colocar Deus no início para que Ele me surpreenda no final. Sem Deus, como eu concebo, não adianta nem tentar sair do lugar. Diz lá, o primeiro requisito é estar convencido de que uma vida guiada pela teimosia dificilmente dará certo. Nessas bases vão estar sempre em choque com algo ou alguém, ainda que os motivos sejam bons. A maioria das pessoas tenta viver movida à autopropulsão. Reagem aos estímulos, às necessidades, às vontades, em vez de agirem. Depois que agem, que vão valorizar o pensamento e vão ver que não valorizaram o pensamento inicial. Questão da autopropulsão. Cada uma delas é como um ator que quer dirigir todo o espetáculo, tentando organizar luz, dança, cenário e os outros atores da sua maneira. Se as determinações ao menos se mantiverem inalteradas, se as pessoas agir como ele quer, o espetáculo será ótimo. A todos, inclusive eles, vão ficar satisfeitos. A vida seria maravilhosa. O nosso autor, ao tentar fazer esses arranjos, pode ser virtuoso, pode ser gentil, atencioso, paciente, generoso e até modesto e abnegado. Pode ser mesquinho, egoísta, presunçoso e desonesto, mas como acontece com a maioria dos seres humanos, é mais provável que apresente características variadas. Já no início desse parágrafo da página 90, a gente já vê o erro claro. Diz assim, a maioria de nós é como um ator querendo dirigir. Aí o problema. Ator não dirige nada. Cada um de nós veio nesse mundo para executar um papel na vida, para apresentar um papel. Quem apresenta o papel é o ator. O ator não dirige, quem dirige é diretor. Então nós estamos fazendo um papel errado na vida. E aí quando essa vida deu errado, a gente culpou as pessoas, culpou as coisas, as circunstâncias que não foram do nosso jeito. E aí começamos a pegar as pirraças, começamos a pegar as birras. Em alguns casos, o ápice dessa birra é exatamente o suicídio. Já que o mundo não quer ser do jeito que eu quero, então eu vou sair do mundo. Mas tudo começou por fazer o papel que não era o nosso papel de diretor. Nosso papel é de ator. Qual é o problema básico? Ele não é, na verdade, um interesseiro quando tenta ser gentil, não é uma ilusão de que pode obter deste mundo satisfação e felicidade se controlar direito as coisas? Não está claro para os outros atores que é isso que ele quer? E suas atitudes não fazem cada um deles queira se vingar roubando do espetáculo tudo que puderem? Então as pessoas não vão cooperar com ele exatamente por essas questões. Mesmo em seus melhores momentos, não é ele um causador de confusão em vez de harmonia? Na verdade, o nosso ator é autocentrado, egocêntrico, o eu no centro, o meu ego no centro, em vez dele ser
teocêntrico, Deus, como nós o concebemos, no centro, é Ele que está no centro, está no lugar errado, fazendo o papel errado. É como um homem de negócios que no inverno não faz nada além de tomar sol na praia, lamentando a triste situação do país. É como um sacerdote que lastima os pecados do século XX, os políticos, os reformadores que têm certeza de que tudo seria perfeito se ao menos o resto do mundo agisse direito. É como o bandido que acha que a sociedade foi injusta com ele, e como o alcoólico que perdeu tudo e está preso. Todos os bandidos, do menor ao maior de periculosidade, eles julgam que a sociedade é culpada, eles são vítimas da sociedade. E o alcoólico é assim, todo mundo está errado, mas quem está se matando no alcoolismo é ele. Essa é a comparação desse egocêntrico aí. Por mais que neguemos, não está a maioria de nós preocupada consigo mesmo, com seus ressentimentos ou sua autopiedade? Quero que todo mundo me ouça, quero que todo mundo faça silêncio quando eu estou falando, quero que todo mundo me dê atenção, mas será que eu faço mesmo? Será que eu tenho o princípio da alteridade? Me colocar também no lugar do outro nesse sentido? Então o egocentrismo é a raiz dos nossos problemas, levados por centenas de formas de medo, auto-engano, interesse e autopiedade. Pisamos no calo dos outros e eles se vingam. Às vezes nos magoam, aparentemente sem motivo, mas invariavelmente descobrimos que em algum momento tomamos decisões baseadas nos interesses pessoais, que mais tarde vão nos colocar em posição de sermos magoados. Essa ideia de que farinha é pouco, meu pirão primeiro, vai me colocar em dificuldade, porque eu tomo decisões baseadas no meu ego. Eu não consulto a um poder superior, como a gente verá no final do estudo desse terceiro passo, lá no livro Os 12 Passos. Os nossos problemas, diz aqui a página 91, acreditamos, portanto, que os nossos problemas têm sua origem básica em nossa própria atitude. Nós mesmos criamos. O alcoólico é um exemplo perfeito da teimosia excessiva, ainda que em geral não se considere assim. Acima de tudo, nós alcoólicos precisamos nos libertar desse egoísmo. Precisamos ou ele nos matará. Deus torna isso possível e com frequência parece não haver meio de se libertar totalmente do interesse próprio sem a ajuda dele. Não existe meio de se libertar do alcoolismo se não for por um ato da providência. Não existe meio de se libertar do egocentrismo a não ser através da espiritualidade, assim como a gente verá também no capítulo 5, que não se resolve o problema do medo a partir da autoconfiança ou de qualquer recurso humano, a não ser pela crença num Criador. Continuando então aqui a página 91 do nosso texto básico, ele fala um trechinho até referente ao segundo passo ainda. Muitos de nós tínhamos inúmeras convicções morais e filosóficas, mas não conseguimos ver de acordo com elas, ainda que tivéssemos desejado. Nem poderíamos ter reduzido esse egocentrismo de nossa vontade ou contando com nossa própria força. Precisamos da ajuda de Deus. Eis o como e o porquê. Antes de tudo, precisamos parar de bancar Deus, sair da frente para que Deus apareça. Nós estamos tomando o papel de Deus. Quem tem que estar no centro é Deus. Quem tem que estar dirigindo o espetáculo da vida é Deus. Abrir mão desse egoísmo, porque esse egoísmo nos tira a capacidade de amar. E adquirir a capacidade de amar é o processo da recuperação. Eis o como e o porquê. Antes de tudo, precisamos parar de bancar Deus. Não dava certo. Depois, continua na 92. Resolvemos que dali em diante, nesse teatro da vida, Deus seria nosso diretor. Ele é o chefe e nós somos seus agentes. Ele é o pai e nós somos os filhos. A maioria das boas ideias são simples e esse conceito foi a base de um novo e triunfante arco, através do qual passamos como homens livres. Como a gente começou a entender o conceito e começou a colocar a ordem certa das coisas. Assim como a gente viu na 28, não é Deus que está no céu para fazer a minha vontade na terra, é eu que estou na terra para fazer o papel que Ele designa que eu desempenhe. E quando a gente toma tal posição, as coisas incríveis vão começar a acontecer. Temos um novo empregador. Abandonamos o empregador velho. O velho
patrão antigo era o Alco, éramos súditos do rei Alco em seu reinado louco, trêmulos cidadãos, conforme diz lá no capítulo 11. O antigo patrão era o Alco, na página 179. Tornamos-nos súditos do rei Alco, trêmulos cidadãos do seu reino louco, e aí desceu sobre nós a deprimente névoa da solidão. Essa névoa aumentava cada vez mais escura, e alguns começaram a procurar lugares sórdidos, esperando encontrar companhia e aprovação. Por algum tempo encontrava, mas então vinha o esquecimento e o terrível despertar quando enfrentávamos 4 cavaleiros abomináveis. O terror, a confusão, a frustração e o desespero. Então o patrão antigo era o Alco. Agora temos um novo empregador, um novo patrão. Trabalhamos para outra pessoa agora, para outro ser. Esse novo patrão, sendo todo poderoso, nos fornece tudo o que nós precisamos, se continuarmos junto dele e trabalhássemos bem em sua obra. Assim, em segurança, a gente vai se tornar cada vez menos interessado em nós, em nossos pequenos planos e projetos. Cada vez mais a gente vai se interessando por saber o que a gente pode contribuir para a vida. Não queremos mais tirar satisfação da vida, não queremos mais que a vida nos atenda, mas nós é que vamos atender a vida, orientados por esse poder superior, que tem toda orientação e poder, segundo nosso texto básico. À medida em que sentimos um novo fluxo interno de poder, começa a acontecer esse sexto sentido. À medida em que a gente goza de paz de espírito, à medida em que a gente descobre poder enfrentar a vida com sucesso, e que nos tornamos conscientes da sua presença, começamos a perder o medo do hoje, do amanhã e do futuro. Porque é aí que está o fio corrosivo da vida, levado por centenas de formas de medo, manifestações do egoísmo, medo, ressentimento, que veremos no 4º passo. Havíamos renascido. Entender isso e adotar isso e agir conforme isso é exatamente ter o renascimento do espírito. Aí sim a gente está dentro do 3º passo, aceitando a proposta dele. E aí a gente pode dizer, calme simplesmente: Deus, ofereço-me a ti para que trabalhes em mim e faça comigo o que desejares. Liberta-me da escravidão do ego. Já me libertou da escravidão do álcool, agora vai me libertar da escravidão do ego, de querer fazer o que o ego quer que faça, para que eu possa realizar melhor a tua vontade. A função é realizar a vontade do poder superior. Nada dessa de querer só parar de beber. Parar de beber é um meio para que eu faça aquilo que é o papel que eu vim fazer na vida. Remove minhas dificuldades para que a vitória sobre elas possa dar testemunho daqueles a quem ajudarei, do teu poder, do teu amor e do teu modo de vida. Possa eu sempre realizar a tua vontade. Essa é a oração linda do 3º passo, na página 92. Pensamos bem antes de dar esse passo. Pensamos bem antes de dar esse passo, diz a página 92. Por quê? Para termos a certeza de que estamos prontos, de que poderemos, afinal, nos entregar totalmente a Ele. Esquecer de mim, meus anseios, minhas vontades, meus desejos, minhas ambições e me entregar a esse poder superior. Eu vou me diminuir e que Ele vai crescer na minha existência. Por isso que tem a colocação, pensamos bem antes de dar esse passo. Concluindo o 3º passo no livro azul, a 92 diz: achamos ser bastante aconselhável dar esse passo com uma pessoa compreensiva como nossa esposa, ou melhor amigo, ou conselheiro espiritual. Mas, contudo, no entanto, vai desmentir isso no rodapé da página quando diz: é melhor encontrar com Deus sozinho do que com alguém que poderia não compreender. As palavras são opcionais na minha conversa, no meu diálogo, na minha oração com esse poder superior da minha concepção. As palavras que eu vou usar, eu é que defino, elas são opcionais. Não preciso de usar as que estão prontas no livro. O que precisa de ser atentado é a ideia, a proposta que o passo quer que eu faça. Que eu deixe de atender a minha pessoa e comece a atender os desígnios do novo patrão, declarando isso sem reserva. Isso é apenas o começo e, no entanto,
Se nesse começo houver honestidade, houver humildade, vai trazer consigo um efeito imediato e às vezes considerável. Esse é o terceiro passo no nosso texto básico. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo do terceiro passo, que abordaremos o livro Os 12 Passos e as 12 Tradições, escrito em 1953. Não esqueçam de curtir e de se inscrever no nosso canal. Um abraço. 24 horas de serenidade e sobriedade.